Capítulo 4. O baile de primavera. Embora ainda faltassem várias semanas, a escola já começava a falar sobre o famoso baile da primavera, como se fosse o acontecimento mais importante de todo o ano. Os cartazes apareceram primeiro pelos corredores. Grande baile da primavera, música, comida e surpresas, sexta-feira, 21 de setembro. Depois vieram os comentários, as brincadeiras e os planos. Durante os recreios, os grupos se formavam em torno do assunto. Quem iria com quem usaria determinada roupa, quem com certeza convidaria determinada pessoa. Para alguns, aquilo era emocionante. Para Júlia, era uma mistura desconfortável de expectativa e nervosismo. Ela não se incomodava com a ideia do baile. Na verdade, uma parte dela queria muito ir. Queria viver aquela noite, vestir uma roupa diferente, ouvir música no pátio, rir com Martina. E, embora jamais confessasse isso a ninguém, passar a noite ao lado de Mateu. Mas também sentia medo, porque o baile trazia perguntas, e as perguntas trariam respostas, e as respostas podem mudar tudo. Martina não ajudava muito com todo o seu entusiasmo. Você precisa ir com Mateu, disse certa tarde enquanto dividiam um biscoito no recreio. Júlia olhou ao redor para ter certeza de que ninguém as estava ouvindo. Fala mais baixo. Por quê? É um segredo de estado? Eu não vou com Mateu. Por quê? Porque ele não me convidou. Martina arregalou os olhos de forma exagerada. Então convida você. Júlia quase se engasgou. Eu? Sim, você. Não estamos em um romance antigo, mas eu não posso fazer isso. Pode sim. Não, não posso. Martina suspirou. Júlia, às vezes você é muito corajosa para escrever coisas profundas, mas quando precisa falar com um garoto que claramente gosta de você, vira uma estátua. Júlia quis responder, mas não conseguiu. Porque o problema não era apenas convidá-lo, o problema era o que aconteceria depois. Se Mateu dissesse sim, tudo mudaria. Se dissesse não, também. Enquanto isso, Mateu vivia sua própria batalha. Tomás já estava lhe deixando exausto. Convide ela de uma vez, disse ao meio-dia enquanto saíam da aula de matemática. Não é tão fácil, mas é só uma pergunta. Mateu guardou seus materiais na mochila. Mas e se eu estragar tudo? Tomás o encarou, dessa vez um pouco mais sério. Estragar o quê? O que a gente tem. E o que vocês têm? Mateu não respondeu. Tomás sorriu. Exatamente. Nem você sabe dar um nome para isso. Talvez esteja na hora de descobrir. Mateu ficou pensando naquelas palavras. Durante dias tentou encontrar o momento certo. Mas, toda vez que estava prestes a dizer alguma coisa para Júlia, alguém aparecia. O sinal tocava ou o nervosismo fechava sua garganta. Até que, numa tarde, decidiu fazer isso da única maneira que realmente conhecia, desenhando. No dia seguinte, Júlia encontrou uma folha dobrada dentro de seu caderno de literatura. Não fazia ideia de como aquilo foi parar lá. Abriu o papel lentamente. Seu coração acelerou sem pedir permissão. Era um desenho. Ela aparecia sentada ao lado da janela da sala de aula, escrevendo em seu caderno. O traço era simples, mas delicado. Mateu havia capturado detalhes que nem ela mesma percebia. A maneira como segurava a caneta, a curva do seu ombro quando estava concentrada e a mecha de cabelo que sempre caía sobre seu rosto. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi a frase escrita logo acima. Algumas histórias começam quando alguém cria coragem. Júlia sentiu o rosto esquentar. Levantou os olhos. Mateu estava do outro lado da sala. Fingia procurar alguma coisa dentro da mochila, com uma concentração exagerada. Ela se levantou, caminhou até ele segurando o desenho. Isso é uma indireta? Mateu ficou vermelho. Depende. Depende do quê? De funcionar. Júlia tentou manter uma expressão séria, mas o sorriso venceu. Você está me convidando para o baile? Mateu respirou fundo. Sim. A palavra saiu baixa, mas firme. Júlia olhou novamente para o desenho. Naquele instante, lembrou-se de todas as vezes que teve medo.
medo de mostrar suas histórias, medo de falar em público, medo de gostar de alguém que talvez não sentisse o mesmo. Mas Mateu estava ali, olhando para ela, com uma mistura de nervosismo e esperança. Então Júlia decidiu criar coragem também. Então, sim, respondeu com um sorriso. Mateu piscou surpreso. Sim? Sim, eu vou com você. O sorriso de Mateu foi diferente de todos os anteriores, mais aberto, mais iluminado, como se por um instante ele tivesse se esquecido completamente do medo. Durante o restante do dia, nenhum dos dois conseguiu se concentrar em muita coisa. Júlia guardou o desenho dentro da pasta como se fosse um tesouro. Mateu tentou agir normalmente, mas Tomás percebeu tudo no mesmo instante. Ela aceitou, não foi? Mateu não respondeu, mas o seu rosto dizia tudo. Tomás sorriu. Parabéns, Romeu da última carteira. Mateu respondeu jogando uma borracha nele. Naquela tarde, quando voltou para casa, Júlia tirou o desenho da pasta mais uma vez. Ficou olhando para ele durante um longo tempo. Depois o guardou dentro do seu caderno de histórias. Em seguida, escreveu uma nova frase. Há convites que não são apenas para um baile. Às vezes, eles são um convite para começar aquilo que alguém sonhava em silêncio. E embora a primavera ainda demorasse a chegar, Júlia sentiu que algo dentro dela já havia começado a florescer.